Apita Luciano do Prado Lima, começa pra valer mais uma edição do nosso Esporte Record Interior. E aqui você sabe, você acompanha. Você esperou até agora para ver o Esporte Record Interior, por quê? Por causa do nosso jeitão, provavelmente, né? Você já viu de tudo, né, no esporte. Se você esperou, evidentemente, alguma coisa no nosso jeito de fazer te atrai. Se você esperou, você sabe que a gente fala constantemente aqui sobre vitórias e derrotas, dos mais variados tipos e modalidades, todos os times. Individualmente também, a gente foca muito também no individual, né, dentro dessa imensa região cuja área de cobertura é a da Record Paulista. Só que por trás de tudo isso, você pode ter certeza, tem um aspecto humano. O atleta vem depois, o humano é em primeiro lugar. Homens e mulheres que são eles que escrevem a história do nosso esporte, né? De um modo geral, de um modo mundial, de um modo planetário, digamos assim. Hoje é dia de destacar uma dessas pessoas. Não é fácil a vida dele. Aliás, a vida dele é complicadíssima. Estou falando do Jefferson Paulino, a muralha do Ituano desde 2022, quando por lá chegou. Ele completou, no sábado, o 100º jogo com a camisa do Galo. A gente vai mostrar um certo passo a passo, né, de como foi esse dia do Jefferson Paulino. Para começar, antes da partida contra o Goiás, teve homenagem, né? Com a placa comemorativa. Será que a placa comemorativa o levou a fazer aquela defesa? Calma que já já você vai ver. Sei lá. E aí, pode ter sido, viu? Ganhou essa camisa especial. E quem fala com a gente é o executivo de futebol do Ituano. Vai. Em 3 anos de Ituano, o goleiro Jefferson Paulino construiu uma história positiva de respeito ao clube. E chega nesse dia 24 de agosto ao 100º jogo da Ipiranga do Ituano. Parabéns, Jefferson Paulino. Bom, primeiro é um marco na minha carreira. Gostaria de agradecer a todo mundo que fez parte desse momento. E sem dúvida é apenas o início. Espero ainda fazer muitos jogos com essa camisa. E muito obrigado a todos os gestores, ao Beto, todo mundo que faz parte dessa família. É um momento bem especial para mim e para minha família chegar a essa marca tão importante. Obrigado. Jefferson Paulino é o nome da fera. Você viu ali? Já já nós vamos comentar mais, tá? Mas depois dessa homenagem, o Ituano fez um bom jogo contra o Goiás, né? Venceu por 1-0, estava vencendo até o finzinho desse jogo. Quer dar uma olhada na defesa que fez o Jefferson Paulino? Será que ele jogou com essa camisa que ele ganhou? Vamos dar uma olhada. O Record Interior não terminou, tá? Bom, você já imaginou de repente receber um elogio assim do seu chefe, depois de um dia duro de trabalho? Quem fala agora é o homem que é o grande responsável por essa iniciante fase de juntar os cacos do Ituano. Alberto Valentim, vai. Já há 12 anos entre auxiliar e treinador e tive, durante esse tempo todo, em grandes equipes, líderes muito positivos. E líder com a faixa de capitão e líderes muito positivos sem essa faixa de capitão. O Jefferson, que exerceu a função de capitão, hoje está com o Claudinho por algumas coisas que nós optamos, mas em relação àquilo que ele representa, como falei isso para ele logo depois do jogo, muito friamente, sem calor do jogo, sem porque nós ganhamos a partida, do quanto ele é um cara espetacular, de quanto ele é um jogador muito importante para nós. Então, nós já dei os parabéns e dou novamente publicamente agora por esses 6 jogos aqui no Ituano, que ele representa muito o nosso grupo, aquilo que é o nosso dia a dia aqui de vestiário de Ituano. Jefferson Paulino Paredão, hein? Poxa vida, é gostoso, né? Você ser reconhecido por aquilo que você faz com o teu talento. A defesa do goleiro, o agudo do cantor, o gol do centroavante são ápices, né? São momentos muito bacanas. Você imagina como é que não ficou o coração do Jefferson Paulino depois de ter feito uma defesa com aquele grau de dificuldade e depois, no outro dia, rever aquilo que você fez. Imagina, né? É bacana isso, é algo muito marcante. E para fechar, quem fala é ele, o cara que completou 100 jogos vestindo a camisa do Ituano. Fala, Paredão! Não me lembro, assim, de uma defesa tão representativa. Eu acho que essa eu posso colocar junto da camisa que eu recebi hoje, das mãos do Beto.
e junto com a placa, eu acho que essa defesa veio para coroar toda essa representatividade desse jogo. Muito mais feliz pela vitória especial. A gente trabalha muito, a gente tem noção, né, de tudo que representa para o clube, manter o Ituano na divisão, vindo de um ano difícil, mas muito feliz, sensação de dever cumprido, e agradecer todas as pessoas que fizeram parte dessa minha trajetória desde a minha chegada em 2022. Então, a vitória no dia de hoje foi um marco tão grande assim como foi a nossa classificação nos pênaltis contra o Corinthians e tantos momentos positivos. E um dia muito especial que eu vou lembrar para sempre na minha carreira. Essa incipiente retomada do nosso glorioso Ituano se deve primeiro a Alberto Valentim. Se não fosse o treinador, porque quem está no vestiário é ele. A diretoria às vezes não. Imensa maioria das vezes, até o presidente do Real Madrid, o vestiário é sempre sagrado. Então eles não têm muita interferência ali. Se for lá, meio que está invadindo um ambiente, né? Em segundo e não menos importante, os jogadores, e aí entra o Jefferson Paulino. Imagina a seguinte situação. O time faz um primeiro turno inteiro da Série B do Campeonato Brasileiro, lá embaixo, tomando gol, né? Tomando lambada. Pode voltar, viu, TP? É um comentário ainda. E aí a gente tem a seguinte situação. É fácil você jogar num time assim? O Jefferson Paulino, ele teria tudo e mais um pouco para ser um destaque negativo. Imagina, o goleiro de um time, da envergadura do Ituano, mas que só toma gol. Você é furado, você toma gol todo jogo. Por quê? Porque defensivamente não está funcionando. Aí vem o treinador, reequilibra, né? Com o mesmo grupo de jogadores, viu? A diretoria do Ituano não foi ao mercado e trouxe 3, 4 pé da 90, né? E deu na mão do treinador e falou assim, se vira. Não, pelo contrário, é o mesmo grupo de jogadores. Contratou um lateral esquerdo, se não me engano, se não me falha a memória. Portanto, essa situação, mais o feito do Jefferson Paulino, aliás, essa situação faz com que a gente tenha motivos de sobra para elevar e enaltecer ainda mais o feito do Jefferson Paulino. Dá para colocar a defesa dele de novo, dona Jaque? Para ter uma ideia, para ficar como homenagem mesmo. A defesa que Jefferson Paulino fez, que foi coisa de cinema. Guardadas as devidas proporções, lembrou o Gordon Banks, né? Naquela cabeça. Viu? Vem cá, por favor. Seguindo com o futebol, hoje tem as oitavas de final, agora sim, TP pode subir, tem as oitavas de final da Copa Paulista. O início do confronto, viu? E que confronto, é clássico do futebol paulista, tá? São Bento e Portuguesa. O jogo é às 8 da noite no SIC, né? No estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. E aí o Azulão, vamos dar uma relembrada, né? Nas campanhas, tanto do Azulão como da Portuguesa. Vamos ver. A campanha do Bentão, ela começou com uma grande vitória. 3-1 em Sorocaba contra o Capivariano. Resultado, encheu a torcida de esperança, né? Elenco com confiança, mas aí o time deu uma travada. Aí, parece que as coisas não ficaram tão boas. Foram 4 partidas sem fazer gol. Não tomou, mas também não fez. Derrota por 2-0 para o Primavera, foi uma derrota, né? Depois teve empates em 0-0 com o Bragantino, com o Rio Branco e com o Capivariano. A classificação chegou a ficar em risco por causa de uma campanha, né, nessas condições. A chave para avançar para as oitavas foi a vitória contra o Bragantino. Dá uma olhada nesse gol aí, ó. Ô zagueirão, chegou com tudo, tinha que fazer o gol, tinha que consagrar. Essa vitória contra o Bragantino, então, na 7ª rodada. 1-0, magrinho em Sorocaba, mas que valeu demais. Depois, 2 empates contra o Rio Branco, outro 0-0 e contra o Primavera de Indaiatuba, 1-1. No fim das contas, o Azulão passou, né, em segundo no grupo 4. Rapaz, conseguiu passar em segundo ainda. A Lusa fez uma primeira fase bem mais tranquila. Foi bem mais sossegada. Olha que imagem bacana. Esse é tradicional, hein? Orlando Teixeira Duarte. Sabe que estádio é esse? Canindé, que é a casa da Lusa. Bom, primeira fase mais tranquila, foram 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Ainda assim, o time da capital foi o segundo no grupo 5, atrás do São Caetano. É um confronto duro, Bentão vai ter que jogar muita bola, mas, evidentemente, tem todas as condições do mundo de passar. Você vai ver, vai ser um clássico, né? E de volta, primeiro no SIC, depois lá no Orlando Teixeira Duarte, o nosso glorioso Canindé. Vem cá, por favor.
Tem bola rolando também para o futsal. Deixa eu mudar, né? Aqui, porque aí a bolinha lá atrás, né? É sempre uma atração diferente. Olha lá, a nossa vinheta em movimento. É um negócio bacana, né? É uma das características do nosso esporte Record Interior. Tem bola rolando também para o futsal da região, viu? Botucatu vai entrar em quadra pela Liga Paulista e o time de Botucatu, né? Eles são atuais vice-campeões da Copa Record. Já jogaram 3 vezes pela Liga, né? Foi uma vitória contra o Indaiatuba e 2 empates contra o Taubaté e o Brutus de Limeira. Resultados que deixaram o Botucatu na 6ª colocação até aqui. O jogo de hoje é às 8 da noite, contra o São Bernardo, lá no ABC Paulista, né? Na região metropolitana de São Paulo. Adversário é o 10º na classificação, com 3 derrotas e apenas uma única vitória. Toda a sorte do mundo para o Botucatu e amanhã eu te conto qual foi o resultado, ok? Vem cá, por favor. Vamos falar de uma moça jovem ainda, 28 anos, que tem uma carreira muito bonita até aqui e evidentemente que pela pouca idade ela tem muito ainda a construir. Lorene é o nome dela, é a nova oposta do SESI Vôlei Bauru, medalhista de bronze com a seleção brasileira lá na França e ela já está pensando em 2028, viu? Aliás, 2028 em Los Angeles, tá logo ali, vamos ver. A Lorene ainda está de mudança para Bauru, mas o item, que simboliza a conquista mais importante da carreira até agora, veio na mala. Aliás, viajar dessa medalha. Do pódio em Paris, na França, para o ginásio Paulo Scaff, 9.200 quilômetros de distância. O bronze precisa ser celebrado, diz a nova oposta do SESI Vôlei Bauru. Os Estados Unidos é um adversário muito qualificado, mas a gente tem certeza que a gente deu o nosso máximo o tempo todo em treino, em jogo. E eu acho que isso é o mais importante, né, do jogo. Acho que é sair de lá com a consciência de que a gente deu o nosso máximo. Claro que existem jogos bons e jogos ruins, mas com a consciência tranquila de que a gente deu o nosso máximo naquele momento. Aos 28 anos, a Lorene chega ao novo time com moral. Ela e o Henrique Modenese, técnico da equipe, já trabalharam juntos. A gente já se conhecia do ano passado, trabalhamos em Osasco juntos. Ela foi titular, eu fui assistente técnico em Osasco. A gente tem uma boa relação, deu certo dela vir para cá, foi muito bom pra gente também, vai agregar. Lorene é uma jogadora de força, né, uma oposta, mas ela também é habilidosa, ela também tem qualidades, assim, tem bastante golpe de ataque, tem um bom saque, é uma jogadora completa, sabe defender, então ela vai agregar bastante. É uma pessoa muito legal também, uma pessoa de bom caráter, que acho que isso aí é muito importante na hora da formação de uma equipe, uma montagem de equipe. Então estou bem feliz com a chegada dela. O Henrique, ele naturalmente gosta de pegar no pé da jogadora. Ele é muito exigente, ele é... Nada de bonzinho. Nada, ele é muito perfeccionista, assim. Mas ele também é muito prático, é o que me faz querer trabalhar com ele. Acho que a gente tem isso em comum, assim, de ser muito prático. A gente se entende muito bem por causa disso. Nós dois somos muito objetivos, sabe? Eu gostei muito de trabalhar com ele em Osasco. No Paulista era ele que estava de técnico, enquanto o Luiz estava no Quênia. E foi uma experiência maravilhosa. E aí, quando ele me ligou para vir para cá, eu realmente fiquei muito mexida. E graças a Deus deu certo. Eu gosto muito de trabalhar com ele e eu tenho certeza que vai ser uma ótima temporada. A Lorene já tem data marcada para estrear. Na próxima sexta-feira, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, o time enfrenta o Barueri, aqui mesmo, no ginásio Paulo Scaff, o Escafão. É uma equipe nova, está formando uma nova identidade. Mas, segundo palavras da própria Lorene, elas se conhecem bem. A Lorene já se sentiu mais do que adaptada. A líbero Leia, uma das referências do time, recebeu a nova parceira assim. Eu já joguei com a Leinha, que é super experiente, com a Maihara, com a Maiane, com a Cassi. Então, assim, acho que a base do time inteiro eu já conheço. E vai ser muito bom para mim, principalmente porque eu já conheço e já joguei com todas essas jogadoras. Acho que vai ser um time bem competitivo, a gente vem aí para brigar. E como todo mundo já se conhece, já tem uma experiência assim dentro de quadra, acredito que vai dar um match muito bom. A torcida de Bauru pode esperar. Vem coisas boas por aí. Tiraram da matéria, mas eu completo aqui. Ela está pensando em Los Angeles. Ela tem esse sonho e vai para lá. Poderia ter deixado, né, a gente falar de futuro. Sempre muito interessante uma jogadora dessa envergadura falando daquilo que ela projeta para a própria carreira. Porque, afinal de contas, ela veio para ser uma referência aqui no nosso SESI Vôlei Bauru. E vai sim, viu? A torcida, aliás, Bauru virou, né? Bauru é de tantas... Bauru tem tantas características. Enfim, inúmeras. E é também a cidade do vôlei no interior do estado de São Paulo. Por quê? Porque tem SESI Vôlei Bauru voando no feminino, na mais alta prateleira
dos times do vôlei feminino, e tem ninguém mais, ninguém menos que o SESI Bauru, que é o time masculino, que é o último campeão da Superliga, que tem Darlan, Lucas Bergman e o Anderson Rodrigues, né, no comando do time. Então, assim, e tem o Escafão, que já virou um templo do vôlei, aliás, de uma grande região, né? Tô para dizer para você que é um templo do vôlei no estado de São Paulo. Então, Lorene, 2028, ó, é logo ali. Você duvida que ela vai? Vai embarcar sem nenhuma dúvida. 2028, né, para quem de repente não está antenado, 2028 é o ano das Olimpíadas, próximas Olimpíadas, né, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ok? Vem cá, por favor. Fase de classificação da Copa Piratininga chegou ao fim. Essa competição, ela equivale ao segundo nível do vôlei estadual, abaixo da divisão especial. O SESI Bauru, né, que disputa a Copa Piratininga com o time Sub-21, e o Iacanga Vôlei se classificaram para as semifinais. Você vai ver imagens da última vitória do Iacanga, lá no Beira-Rio, hein? Vôlei, aliás, foi na última rodada, né, contra o Osasco, 3-0, parciais de 25-20, 25-19 e 25-12. Resultado que colocou o Iacanga e vai ter que enfrentar o Araraquara, né, nas semifinais, a partir do dia 5 de setembro. O SESI ficou na 4ª colocação e vai encarar o líder São Sebastião. O primeiro jogo vai ser em Bauru, né, na próxima quinta-feira. A volta é em Boiçucanga, no dia 8 de setembro. Menção muito mais do que honrosa para o time, o Sempre Vôlei, né, de Lençóis Paulista. Lençóis Paulista que retomou, né, a competição da federação e está com um time jovem ainda. Portanto, equipe jovem de Lençóis, estreou esse ano na competição, tem 2 vitórias, ganhou uma certa casca e vai seguir se preparando sem nenhuma dúvida. Abraço, saudações, menções, aliás, saudações especiais para o Dodô e para toda a galera que compõe, né, que faz parte do time do Sempre Vôlei de Lençóis Paulista. Mais uma partida na agenda esportiva dessa terça-feira, né, pela primeira divisão do Campeonato Paulista de basquete masculino. Bola ao alto para o Clube de Campo de Tatuí. 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. 5ª colocação na classificação. Essa é a campanha do Tatuí Basquete até aqui pela primeira divisão. O time hoje vai ao ABC Paulista para encarar o São Caetano. É às 7h30 da noite, no ginásio Delenice Ribeiro. O São Caetano jogou só 2 vezes até aqui e ainda não tem nenhuma vitória. Ei, o basquete também é apaixonante, né? Não é bacana? Vem cá, por favor. Vamos falar de uma outra competição. Na realidade, assim, ó, ela tem, né, ela dá ao Esporte Record Interior uma cara toda meio que de verão. Nós estamos passando por um frio danado, né? Mas o Circuito Open de Beach Tênis, brilha como se fosse o sol. Vai! Tudo bem, eu vou até mudar de câmera, até, tá vendo ali, ó? Vai, aqui, ó, aqui atrás a nossa logomarca, né? Frisada do nosso Circuito Open de Beach Tênis. Tá frio, não tá? Ontem frio, aliás, fim de semana estava frio, mas para o próximo fim de semana que é a data, né? É o momento em que vai acontecer a 7ª etapa do Circuito Open de Beach Tênis, vai ser em Avaré. Previsão de tempo quente por lá, hein? Temperaturas máximas em Avaré, 29 graus na sexta, 30 no sábado e 31 no domingo. Vai dar bom, hein? Aliás, promessa de ainda mais calor, pelo seguinte, porque vai dar cuidado, você pega leve, hein? Já que a cidade recebe, então, a 7ª edição do Circuito Open de Beach Tênis. Evento que tem, como você sabe, total e completo apoio da Record Paulista. Você está vendo imagens da Arena Posto 14, que é palco das competições agora, né, no fim de semana. 8 quadras, né, de beach tênis, muito espaço para todo mundo curtir, tem música, tem gastronomia. Para quem sempre acompanhou o Circuito Open de Beach Tênis, sabe que é o beach tênis e muito mais. Tem os agregados no entorno, né? É muito bacana. De repente, se você já garantiu, ok. Se você ainda não garantiu o seu lugar, né, nessas competições que vão rolar agora nesse fim de semana, ainda dá tempo, viu? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no nosso site, www.recordpaulista.com.br, vai acessar, tem uma abinha lá, ó. Isso, olha lá, o Luciano do Prado Lima indica para você. Tem uma abinha, é só acessar essa abinha e fazer a sua inscrição. Simples, não tem segredo nenhum, é só você seguir as inscrições para poder se inscrever, ok? O Circuito Open de Beach Tênis já passou em 2024 por Lins, Cândido Mota, Itapetininga, Guarantã, Jaú e Ourinhos. Sucesso por onde passou. Sucesso de público, de crítica, de publicidade, enfim, é algo muito interessante, tanto para a nossa audiência, como para efeito de negócio também. E aí você está vendo por que o beach tênis está
com tanta, ou tá na crista da onda, né? Beach tênis é isso aí, ó. Bacana, é gostoso. É gostoso mesmo. É apaixonante o tal do beach tênis. E sem dúvida nenhuma, a 7ª edição vai ser apaixonante e muito mais. Vem cá, por favor. Dito isso, ponto final e mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. Finalizamos essa edição. Aqui você sabe como é que funciona. Rodrigão já deu uma descansada, né? Dá uma cuidada na voz, né? Preciso. E aí ele volta já, segue contigo até 2h55. Tem muito BG ainda, viu? Segura aí, voltamos já.